Olá, querido amigo, querido jovem, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Fala Sério Pastor. Esse canal tem a proposta de responder as suas perguntas, então, por favor, encaminhe para nós vamos trabalhar a sua dúvida, o seu questionamento aqui no nosso canal. Peço a você que se inscreva aí no canal e compartilhe com seus amigos, também deixe o seu like para fortalecer. E, sem mais demoras, vamos à nossa pergunta de hoje, que é uma pergunta muito legal. Fala sério. Olá, pastor Eleazar. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Quando Elias comunicou a Acabe que não haveria mais chuva, o senhor o pediu para fugir para um córrego perto do Jordão, onde ele seria alimentado pelos corvos e poderia beber da água do rio, do córrego Querite. Essa alimentação que foi dada pelo corvo, foi trazida pelo corvo, foi pão e carne. Do ponto de vista da saúde, vegetarianismo, né? A gente sabe que a carne é um alimento complicado, né? Ainda mais atualmente. Como nós podemos explicar que Deus forneceria carne e não frutas, verduras, legumes ao profeta? Um abraço. Responde essa aí, pastor. Muito obrigado, doutor Ivan, mais uma vez aqui participando conosco e mandando sempre perguntas aí caprichadas para nós. Nós vamos então responder aí a sua dúvida, o seu questionamento. E a pergunta, ela tem que ver com costumes e não com o aspecto doutrinário em si. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos no dom profético que Deus concedeu a Ellen White, e ela nos orientou por diversas vezes, em diversos livros, como Conselho sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver e outros mais, acerca de uma alimentação mais saudável, mais natural. Entretanto, quando você vai à Bíblia, você percebe Deus dando carne para as pessoas. Eu vou além, viu, doutor Ivan? Você percebe o próprio Deus comendo carne. E agora? Quando você vai ao episódio ali de Gênesis, quando Abraão recebe os viajantes e a gente sabe que entre eles havia um que era o próprio Senhor Deus, a gente vai notar Deus comendo carne ali com Abraão. E eu quero convidar você a ver esse texto aqui comigo. Gênesis capítulo 18 diz que depois apareceu-lhe o Senhor, a partir do verso 1, nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda quando o dia era bem alto, por volta ali de meio-dia. E aí, lá mais à frente, Abraão ele pede, no verso 6, apressou-se em ir ter com Sara a tenda, ele disse, olha, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze bolos. E correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, né, um bezerro, e deu ao moço que se apressou em prepará-la. Tomou também manteiga, leite da vitela que tinha preparado e colocou diante deles. E ele estava em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Então, veja, o texto diz que eles comeram. O próprio Senhor comeu a carne. E agora, como é que nós fazemos diante das orientações proféticas para este tempo? Algumas coisas são muito importantes nós ressaltarmos aqui. Primeiro, o propósito e o plano original de Deus sempre foi que o ser humano vivesse no Éden. Um lugar onde não havia morte, onde não havia alimento, carne, porque não se matava animais. E o que Deus havia feito para ser o alimento do homem eram as frutas e as verduras. Ok. Depois, com o pecado, Deus ele permitiu ao ser humano comer carne logo após o dilúvio. A gente vai perceber a matança dos animais logo que o homem sai do Éden. O primeiro cordeirinho é morto. Afinal, Adão e Eva receberam ali uma roupa de pele de ovelha. Portanto, um animal teve que ser sacrificado. Mais à frente, então, Deus permite que eles comam carne, mas depois desta permissão, torna-se uma obrigação. Quando você vê o povo de Israel saindo do Egito, então eles celebrariam uma Páscoa. E Deus diz, olha, todos têm que comer o Cordeiro Pascual. E quem não comer será extirpado do meio do povo. Vai ser mandado embora, vai ser excluído da nação de Israel.
Ah, mas eu sou vegetariano. Beleza, você é vegetariano o ano todinho, mas quando chegar na Páscoa você tem que comer o cordeiro. Então, veja, não se comia carne, Jardim do Éden. Passa a ser permitido comer, depois passa a ser obrigatório em uma circunstância. E aí depois Jesus morre, ele deixa... nós não precisamos mais agora sacrificar cordeirinhos. E aí, com o passar do tempo, o ser humano acostumou a comer carne, come carne de maneira exacerbada. E aí, nestes últimos dias, e aquilo que nós chamamos de verdade presente, nós recebemos as orientações proféticas de que os animais eles estão cada vez mais doentes, de que o alimento carne não é a melhor opção e que sempre foi propósito de Deus que voltássemos ao ideal, que é o Éden. Bom, se o propósito original de Deus é esse, nós devemos assim fazê-lo. O que nós não podemos fazer é colocar o alimento cárneo como uma prova de comunhão, como algumas igrejas fazem, ou dizer que é pecado comer carne. Então, por exemplo, eu sou vegetariano, por opção. Mas não seria pecado se eu comesse um frango, ou se eu comesse um peixe, ou se eu comesse... Não seria a melhor opção. Agora, o que é pecado? Pecado é aquilo que Deus diz que é pecado. Se Deus diz que é pecado comer porco, é pecado comer porco, não importa. Em qual época? Em todas as épocas. Nunca foi permitido comer porco. Mas, pastor, e esse negócio não é do tempo de Israel? Veja, Deus ele é tão sábio que mesmo quando ainda não havia permissão para comer carne, antes do dilúvio não havia permissão, mas já havia distinção entre animais limpos e imundos. E essa distinção era decorrente de quê? Naturalmente que não era para outra coisa a não ser a questão alimentar. Ok? Ah, não era questão de sacrifícios. Não era questão de sacrifícios, porque nem todo animal que é limpo era sacrificado. Ninguém sacrificava galinha. Sacrificava até pombo. Mas galinha você não vê, a Bíblia não menciona de alguém sacrificando galinhas. Entende? Então veja, os alimentos que são limpos e alimentos que são imundos já são discernidos por Deus antes do dilúvio. Quando é que eu sei isso? Porque ele manda entrar 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Então só entrou um casalzinho de porco na arca. Não entrou mais que isso. Um casalzinho de porco, um casalzinho de lebre, de rato, enfim. E essa distinção de animal limpo e imundo diz respeito necessariamente à alimentação. Não tem que ver com sacrifícios, como algumas pessoas sugerem, como eu já mencionei. Sendo que o alimento cárneo não é pecado, Deus permitiu e até fez com que fosse obrigatória o comer carne por um período de tempo para o povo de Israel. Hoje em dia, o que nós então devemos fazer? Eu preciso obrigatoriamente comer o cordeiro pascual? Não, porque o verdadeiro cordeiro já morreu. Há uma necessidade de eu comer carne. Em alguns lugares no planeta Terra, algumas pessoas não sobreviveriam se não comessem. E isso está escrito no Espírito de Profecia, você pode conferir depois. Então, para estas pessoas, há uma necessidade de comer. Alguns lugares onde as pessoas vivem basicamente do peixe, da pesca. Mas onde tem abundância de frutas e legumes e outros alimentos, você deve preferir abandonar a carne. Pastor, mas tem uma pessoa que eu conheço que come carne, ele está comendo frango, ele está comendo peixe, ele está comendo ali uma carne. Veja, a carne de boi. É pecado? Não, não é pecado. E aí é um texto que eu gostaria de ler para vocês, o Espírito de Profecia diz assim: aconselho os comportores, observadores do sábado, não comer carne, não porque seja pecado, mas porque não é saudável. Então veja, o próprio Espírito de Profecia, apesar de nos aconselhar tanto que nós não devemos, que nós devemos primar por uma alimentação mais natural, ele mesmo, o próprio Espírito de Profecia, os próprios textos da Senhora White vão nos dar conta de que não é pecado comer. Então se você já avançou neste assunto, parabéns, louvado seja Deus, continue assim, mas nunca critique o irmão que ainda não chegou lá. Nunca diga que ele não vai para o céu enquanto ele não parar de comer carne. Nunca diga que ele tem menos espiritualidade porque ele não parou de comer carne. Afinal de contas, pessoas no passado comeram, Jesus comeu, Elias comeu, e eu tenho certeza que se eles vivessem hoje, eles, pela não necessidade, por viver num período em que não precisa mais o cordeiro pascual ser morto, acredito que, vendo como os animais estão, com tantas doenças, eles primariam por uma alimentação muito mais saudável e muito mais próxima do Éden. Então, fica a dica, que Deus abençoe você, espero ter respondido aí a sua pergunta, doutor. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.
Segue,